Gente, caiu! Caiu a nossa aula. Vamos lá de novo, entrando. Gente, caiu, perdão, caímos. Caímos aqui, mas quem sabe ao vivo. Vamos lá. Bora! Vamos para mais uma aula aí. Vamos lá, gente. Bora lá. Caiu essa Acho que foi a internet aqui que tá caindo, né? Hoje nós vamos falar, para quem não me conhece ainda, eu sou Alessandra Hag, eu sou psicóloga e estou trabalhando aqui no mundo online para ajudar as pessoas na transição de carreira para o mundo digital. Jack caiu. E essa transição de carreira é quando você sabe que existe uma mudança no mercado, a gente sabe também que precisamos mudar. Acho que essa luz aqui está muito forte. Só deixa eu desligar aqui, gente. Deu. Agora ficou um pouquinho melhor. Então, dentro dessa proposta, eu trago aqui quais são os passos para a gente fazer essa travessia. Algo bem importante para a gente falar é com relação a esse momento que a gente está vivendo. A gente vem da era industrial, que todo o processo, né, de era industrial que a gente tem, da era agrícola, depois industrial, a gente teve um tempo para a gente poder se adaptar, a gente teve décadas para a gente poder se adaptar, a gente teve um tempo para a gente assimilar e adaptar as nossas empresas, os nossos negócios, e a gente conseguia, então, fazer a coisa acontecer. Quando a gente parou de olhar para esse processo, veio de adaptação e aí colocar o nosso corpo em ação, né, dentro da era industrial, onde veio algumas máquinas, alguma coisa, os carros, enfim, né, o modelo Ford, veio várias coisas junto com o processo. Quando veio a tecnologia da informação trouxe computadores, trouxe a internet, trouxe várias coisas que já estávamos conectados. E agora a gente está na era cognitiva, a gente está na era cognitiva do processo de cognição. Deixa eu colocar aqui, gente, para vocês entenderem. Ali, Hag. Para vocês entenderem esse processo, tá? O que acontece? Quando a gente entra na era agora cognitiva, a gente está recebendo um monte de informações. Percebam aí o quanto as pessoas ficam exaustas, o quanto as pessoas estão em outros sistemas, no sentido de poder estar buscando um conhecimento, poder estar buscando informações para poder entender tudo isso que está trazendo de input. Então, isso é a era cognitiva, da gente poder processar, da gente poder estar vendo essa evolução, está tudo muito rápido. Por que a gente precisa entender esses passos para a travessia, a gente entender esse processo? Porque hoje vocês são terapeutas, vocês são vendedores, vocês são prestadores de serviço, vocês fazem, enfim, qualquer tipo de trabalho, né? Empreendem de alguma forma. Quanto mais vocês conseguirem olhar para essa questão do avanço da tecnologia, vocês vão perceber essa espiritualidade e carreira que se unem, como eu trago aqui nesse programa. Espiritualidade e carreira é justamente quando a gente consegue entender as novas regras do jogo. Quais são as regras agora do mundo digital? Gente, quem começa a
entender a era digital, entender as possibilidades quânticas, entender os sonhos, como que a gente pode criar a nossa realidade, enfim, todos esses níveis de informação que estão chegando para a nossa mente, a gente consegue perceber que essa tecnologia toda está trazendo novas possibilidades, né? E quando a gente vai e entra para essas novas possibilidades, a gente começa a entender que a gente realmente precisa fazer com que o nosso corpo vá junto. Se a gente não for junto, esse corpo vai ficar observando o que está acontecendo e não vai trazer para a gente aquela questão que é importante de poder estar colocando o seu negócio de forma online. Então, se tu está evoluído, se tu está conhecendo um pouco mais de tecnologia, se tu entendeu que as regras mudaram, se tu entendeu que ontem uma pessoa me procurou e disse assim, eu queria fazer panfletos para divulgar o meu trabalho. E aí eu fiquei pensando, não, tudo bem, o panfleto ainda funciona, tá tudo certo. Mas voltar aquele método voltar, é dar um passo para trás. Como que eu posso fazer esse panfleto circular na internet para chegar em mais pessoas? Existem vários caminhos, né, que a gente tem dentro das tecnologias que a gente pode estar aprimorando. Eu acho que, por um lado, pode ser bom e, por outro lado, pode ser não tão bom, né? Justamente pelo vício, pela forma como a gente vai se envolvendo. Mas a gente precisa entender que essas regras mudaram e a gente precisa, então, estar se adaptando às novas regras. Quem aqui já está se adaptando com as novas tecnologias? A gente precisa olhar para isso. A espiritualidade com a carreira, a gente já está olhando para isso, a gente já está conseguindo fazer com que a gente medite, a gente faça uma reflexão, a gente já não quer mais fazer algumas coisas, o mundo está mais colaborativo, as pessoas estão colaborando mais umas com as outras. Acredito que nós estamos mais evoluídos em função dessa pandemia toda, não tem quem não olhou para dentro, né? Eu acredito nisso, não tem quem não olhou para dentro, acho que sei lá, 99% das pessoas olharam para dentro, sentiram uma mudança, viram alguma coisa acontecer. Então, o que você está fazendo hoje da tua vida se as coisas não estão dando certo lá no dia a dia, no mercado, no processo presencial? O que nós precisamos ser? Híbridos. Nós precisamos ir para o presencial e nós precisamos estar na internet. Quando a gente entende o que é híbrido, a gente entende que a gente precisa estar nos dois lugares. A gente precisa estar conectados, a gente tem uma relação, como que eles falam nos estudos, né? Não sei se vocês conhecem este livro aqui, mas é um livro que eu tenho desde 2001. É um livro bastante importante. 2001, minto, 2011. Acredito que foi isso. 2016. E esse livro nos traz muito a questão da futuralidade, a questão de como é que vai ser. Então, nós criamos uma simbiose hoje com relação à tecnologia. Vocês acordam e olham o telefone, vocês dormem antes de dormir e olham o telefone, isso é simbiose. Na psicologia, simbiose é algo, né? E no modo, a gente usa muito esse termo na psicologia, simbiótico, né? Simbiose, que é essa junção, estar sempre junto, estar simbiótico, não vive sem mais o outro. Então, nós estamos nesse momento simbiótico, né? Exercendo essa simbiose com a tecnologia. E a tecnologia precisa do humano, e o humano precisa da tecnologia. Então, são dois caminhos, duas uniões, né, que tem aqui no processo, é uma união que tem aqui de duas faces que precisam caminhar junto para fazer a travessia acontecer. Então, aqui estão os passos para a travessia. A gente precisa antecipar algumas coisas. Primeira coisa é a gente sair
da persona e entrar a gente já falou sobre isso. Sai da persona e entra a gente. Quando entra a gente entende no marketing, né, com relação a esse processo como um todo, a gente entende o mapa da empatia. O que pensa e sente as pessoas? O que ela escuta? O que a pessoa fala e faz? O que a pessoa vê? O que a pessoa sente de dor? O que ela ganha com isso? Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente está entrando num processo de empatia. E empatia, emoção e ética e os valores humanos são as únicas coisas que que o digital não consegue captar. Então, quais são os passos para atravessar fazer essa transição de carreira para o mundo digital, trazendo a espiritualidade com a carreira? É olhando para a minha condição humana, a minha conexão que eu estou fazendo com relação a prosseguir a minha fé, a minha esperança, todo esse lado, né, que nós estamos cada vez mais conectados, e nós precisamos unir essa tecnologia junto para poder caminhar, porque senão eu vou ser um mero observador disso. Quando tu começa a evoluir nesses processos, não tem como o humano não ir junto. Ele fica... E se tu tá mais adiantado aqui, tu já tá entrando na tecnologia, já tá fazendo as lives, já tá conversando com as pessoas através da internet, independente se é o WhatsApp, se é Facebook, se é Insta, se é o YouTube, se é TikTok, qualquer lugar que seja digital, a gente está fazendo um olhar diferente. O que acontece com esse olhar diferente? Nós iremos sair daqui a pouco da zona de conforto, nós não vamos mais conseguir procrastinar, porque tu vai ter um desenvolvimento que a tecnologia vai nos trazer, de acelerar os nossos pensamentos, de acelerar o nosso processo de entrega e de poder estar realmente sempre em funcionamento. Ou seja, percebam que a gente acelerou o nosso cognitivo. Vocês conseguem perceber o quanto tá rápido e a gente está levando cada vez mais as coisas de forma rápida, a gente não tem tempo para pensar. E aí, por isso, entender arquétipos, entender comportamentos, entender da psicologia, entender do mundo digital, entender o que a espiritualidade tem a ver com a nossa carreira. Entender tudo isso, gente, a gente entende as regras do jogo. E não tem mais como eu fazer coisas do passado que hoje a tecnologia nos faz pensar. Eu não consigo mais fazer coisas que eu fazia no passado olhando para tudo isso. E às vezes as empresas nem percebem, mas elas são incongruentes porque elas acabam fazendo muito essa parte tecnológica e às vezes elas fazem algumas ações frente ao modelo passado. E aí eu não consigo me adaptar porque daqui a pouco eu já estou um pouquinho, não, mas talvez eu também não consiga. Mas o olhar nós temos que arrumar uma forma de agilizar esse processo por um outro lado. E não ficar no processo cansado, que é cansativo, de carregar pedra. Então, olhar para esse horizonte é poder a gente enxergar hoje o mercado de trabalho e requer esforço da gente. Enxergar o mercado do trabalho, requer esforço hoje no mercado. As pessoas, eu sou da área de RH, eu sou da área de gestão de pessoas e seguinte, as pessoas podem ser especialistas no que elas são, mas se elas não tiverem a tecnologia, elas não vão ser escolhidas. Sabe por quê? Porque quem trabalha e entra na tecnologia desenvolve novas habilidades. E é isso que o mundo está nos levando, a desenvolver novas habilidades. Então, todos os cursos que tu já fez, toda a experiência que tu tem de anos, o que tu estás fazendo com isso?
Por que que tu já não está compartilhando isso de alguma forma com os teus clientes, com os teus alunos, com os teus, enfim, com a tua família? Como que tu está fazendo isso acontecer? O que que é preciso a gente fazer hoje para ter novas habilidades, gente? A gente precisa o quê? Buscar o que as pessoas querem. Se eu percebo o que vocês querem, eu percebo aqui, bom, é um grupo de pessoas, é uma comunidade espiritualizada, é uma comunidade que tem todas as áreas, né, de trabalho, são pessoas que vêm de tudo que é lugar, e essas pessoas têm algumas necessidades que a gente precisa prestar atenção. Então, umas buscam numa área, outras buscam noutra área, outras buscam em outra área ainda. Então, essa multidisciplinaridade, ela vai acontecer cada vez mais. Muitas gerações estão vindo, muitas tipos de pessoas, de performances estão vindo. E a gente vai conseguir interagir com todas essas pessoas. E aí, gente, o que acontece quando a gente tem esse sistema inteligente, que é a tecnologia com o ser humano? A gente tem um sistema inteligente, a gente tem novas performances, novas habilidades. E o que eu quero trazer para vocês? Para atravessar essa ponte, a gente precisa entender que a gente precisa antecipar. Entender as regras do jogo para passar essa ponte. Não tem como eu passar essa ponte sem entender as regras da passagem dessa ponte. Se te convidarem para fazer um processo de travessia em alguma meta, em alguma posição que tu queira para o teu trabalho, quais são as regras do jogo? Se as regras não forem fundadas naquele propósito, essas regras se dissolvem, elas mudam rapidamente, elas não ficam ali para permanecer a evolução daquele projeto ou daquele processo da tua trajetória profissional. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que quem não entrar, não entender a regra do jogo, não antecipar a importância disso, a gente entende que não vai conseguir, de nenhuma forma, se alinhar a esses sistemas todos. Vai ficar perdido. E quando a gente não se alinha a esses processos todos que estão chegando, que nós temos várias coisas, né? Nós temos várias linhas que estão aí chegando, não é uma só. A era industrial era uma só, indústria chegando, agrícola, né, dentro daquele processo. Agora, o cognitivo, ele está nessa era que a gente entrou, a gente está exatamente olhando para robô, olhando para marketplace, olhando para redes sociais, olhando para... enfim, são vários caminhos, vários caminhos. E qual é o caminho que tu está seguindo? O caminho espiritual é fundamental para que a gente possa encontrar com a gente mesmo. Não estou falando de religião, eu estou falando de encontrar com a gente mesmo, que as pessoas estão falando muito em propósito, muito em formas de poder estar se conectando com a sua verdade. E aí eu te faço um exercício aqui agora, um exercício. Para tu entender como a gente vive os arquétipos e a gente cocria a nossa realidade, pode ser que para algumas pessoas não, mas tem que analisar bem. Pensa aí agora quais eram os teus sonhos quando tu era criança. Quando tu tinha 5, 6 anos de idade, quais eram os teus sonhos? Quais eram os teus sonhos com 5, 6 anos de idade? Para e pensa, porque isso é realmente incrível dentro desse processo. Se vocês pensarem o que vocês desejavam quando eram crianças e olharem para o que vocês fazem hoje, o que tem de parecido ou igual ao que vocês desejavam? Pare e percebam, gente, falem aqui para mim quem que lembra e diz
que está fazendo algo parecido ou a mesma coisa do que sonhava. Quando a gente entende que os nossos sonhos já estavam sendo criados e hoje a gente realmente realiza aquilo que a gente sonhou lá atrás, a gente entende justamente que todo o nosso processo de sonhos, eles foram realizados. E entender isso é entender o porquê que a gente está aqui, o que a gente está aqui fazendo, criando os sonhos do futuro. E quando a gente cria os sonhos do futuro, a gente está fazendo o que hoje? Trabalhando os nossos pensamentos, descobrindo o nosso propósito, a gente está entendendo quais são as nossas fontes de relacionamento, o que é importante para ti hoje, o que não é. Tu consegue fazer novas escolhas, boas escolhas, tu consegue fazer novos contatos, né? Eu queria ser arquiteta, e hoje tu é, Santos, Moni, e vamos ver, o que tu faz de parecido com isso? O que tu faz de parecido com a arquitetura? Alguma coisa que tu cria, que tu, enfim, né, desenha? O que está sendo feito para que vocês possam entender que isso que vocês criaram foi, que vocês sonharam, foi a criação do que está acontecendo hoje? Queria me casar e ter filhos. Casou, Moni? Teve filhos? Isso que é importante entender. Não sou, mas o que tu faz, né? Vamos entender só que sonhos outros que tu teve. Entender que se a gente não realizou algumas coisas que a gente sonhou, eu ainda estou atrás do meu propósito, eu ainda estou procurando o que eu quero fazer. Eu ainda estou tentando entender o que o meu inconsciente traz. E aí, quando a gente olha para isso, a gente percebe que para fazer essa travessia e mudar para o mundo digital e entrar numa empresa digital mais conectada ou entrar num processo de começar a trabalhar mais online, olhar para sistema, querer aprender o sistema do local onde tu está ou das tuas ferramentas, é fundamental. E por que é fundamental, gente? Porque cada vez que a gente tenta entrar numa jogada, né, de propósito, a gente está aqui fazendo o quê? A gente está aqui conversando sobre como fazer o próximo passo através da transição de carreira. Qual é o momento? Porque eu tenho que saber administrar o tempo. E só que a tecnologia vai vir e vai administrar o teu tempo. Ela vai vir e vai te ajudar nesse sentido. Porque a gente consegue fazer muito mais coisas enquanto a máquina faz outras que eu fazia antes. Então, olhar para esse sentido é tentar entender que essa escassez, ela já foi descartada, né? No sentido de que eu não tenho tempo. Quantas pessoas aqui falam que não tem tempo? Sempre renovando. Isso aí, Roseli, tem que ser, sempre renovar. Por que não fizemos o que a gente promete? Por que vocês acham que vocês não fazem? Por que a gente não faz o que a gente promete? Por quê? O que acontece? O que acontece aí na cabeça de vocês, na mente, na nossa mente humana, que a gente não faz aquilo que a gente se compromete? Quem está fazendo, perfeito. Agora, quem não está fazendo, como é que está esse negócio? Hã? Aí, aonde é que está o senso de urgência aí ativado instantaneamente para poder realizar as coisas que a gente quer? Então, olhar para o propósito, para a travessia que vocês querem fazer, é poder estar olhando justamente quais são as regras do jogo. Ah, eu tenho vergonha de aparecer na internet. Ah, eu tenho vergonha. Bom, os arquétipos estão aí justamente para vocês poderem estar usando forças arquetípicas de, enfim, são personagens nossos que estão dentro da gente. Qual o nosso objetivo aqui hoje, né? Por que a gente dá essas aulas? Para ajudar vocês a impulsionarem e a virem para o digital. Façam os seus cursos dentro deste canal, com os profissionais que tem aqui,
mas também levem adiante tudo isso que vocês fazem. Tem a tua profissão, está servindo alguém, leva esse serviço a mais e mais pessoas. Se tu entrar pelo WhatsApp, se tu entrar pelo teu canal, pelo teu direct, enfim, tu vai estar levando essas informações para as pessoas. Por quê? Porque nós temos essa simbiose com a tecnologia e a gente pode estar usando isso. Os dois juntos formam um sistema inteligente. E esse sistema inteligente que a gente precisa estar levando para o mundo. Então, quem está fazendo algumas coisas, a gente está lançando, a gente lança profissionais aqui dentro da proposta, né, de se mostrar no mercado para que eles possam ter conexões com seus clientes e poder fazer suas vendas, né? E uma das dúvidas que as pessoas têm, os profissionais têm, é como que vai chegar lá essa informação no cliente. E aí a gente tem toda aquela questão de funil, como é que a gente trabalha com o funil, né? Só que a forma de captar para o funil, ela é diferente da forma que tu captava no passado. E quando a gente consegue entender isso, né? Funil é quando o cliente vem e aí tu traz ele, vai descendo até passar no funil e ele comprou o teu produto. Ele aceitou ser atendido por ti. Enfim, né? Fazer uma sessão contigo, fazer uma consultoria contigo, fazer o atendimento através do teu serviço. Só que quando isso acontece de uma forma muito remota, em frações de segundos. Por quê? Porque a conexão aqui ela tem que ser muito rápida. Dentro da proposta da travessia, dentro dos passos que a gente tem, né? Dentro dos passos que a gente tem para poder fazer essa transição, a gente precisa entender que a gente precisa estar conectado. E essa conexão é com relação a isso aqui. Quando a gente tem essa questão do ser humano dentro do processo, a gente entende que é empatia, a gente entende que é emoção e a gente entende que os nossos valores são o que mais precisam ser vistos. Então, hoje a gente trouxe essa aula mais rapidinha para que a gente possa estar olhando para essas possibilidades, para essas regras do jogo e você atravessar a sua ponte. Só que como é que tu atravessa a sua ponte? Tu tens que mostrar o teu produto, tu apresenta os teus serviços e aí tu começa a conversar com a pessoa e tu entende as dores que ela tem, o que ela precisa resolver. Quando ela precisa resolver, Homo Deus, uma breve história do amanhã. É um livro de futuralidade. Homo Deus. O que acontece? Esse aqui. O que acontece? A gente traz a informação, leva para as pessoas uma solução. A gente precisa ter o conhecimento para fazer a travessia nessa transição digital. Daqui a pouco, a gente traz justamente esse funcionamento, que é a parte de entender o que eles precisam para poder entregar uma solução. Quando vocês entregam uma solução, vocês entram com o propósito de vocês, mostrando isso aconteceu com vocês. Isso aconteceu comigo. Eu não sabia como fazer a transição para o digital, eu comecei a estudar, hoje eu ajudo as pessoas a fazerem, eu empurro as pessoas. Eu não tenho a intenção aqui de vender nada. Eu tenho a intenção aqui de estimular vocês a irem para o digital. Essa é a minha missão. A fazer a transição de carreira para vocês irem para o digital e botarem em prática cada vez mais as suas qualidades, as suas habilidades para poder estar conectando com o seu cliente. Quando vocês entendem essa necessidade que é fundamental hoje, porque o mundo não vai voltar mais como era antes, a gente precisa estar entrando aqui, a gente entende que a gente vai colocando as pessoas, olha só,
Eu preciso te dizer que o mundo está mudando, o mundo está mudando. A gente precisa entender de comportamentos, a gente precisa entender de arquétipos, a gente precisa entender de saúde, a gente precisa entender de finanças, a gente precisa entender de relacionamento, a gente precisa entender de vendas, a gente precisa entender quantas coisas nessa mandala a gente precisa entender. Quantas coisas nessa mandala a gente precisa organizar para colocar boas perspectivas, né, de um produto ou serviço. Então, quando a gente olha para isso e oferece alguma coisa para as pessoas entendem como uma novidade, as pessoas têm algo como eu posso melhorar com isso. As pessoas fazem todo um processo, deixa eu ver o que estão falando aqui. É reconhecer o novo que chega e deixar o velho com respeito e gratidão. Exatamente, profundidade do ser. Deixar o velho com respeito e amor. Tá tudo certo, a gente ama o que a gente viveu até aqui, porém a gente precisa estar olhando para frente. Precisa estar olhando para frente e precisa entender que esta novidade é o que todos têm alcance. Esta novidade é um gatilho que a gente tem para antecipar as pessoas com relação ao mundo que está vindo. E o que acontece de bom? É que a gente pode estar falando de tudo aqui na internet. A gente pode estar falando de várias coisas e ajudando várias pessoas com a espiritualidade, com o atendimento, com levar. Porque não é sobre o comprar o sapato alto, não é sobre o comprar uma casa, é sobre o sonho de ter uma família num novo lar. É sobre o sonho de estar elegante num salto alto. É sobre a vontade de. Não é o filme propriamente dito que vende, mas a vontade de ir no cinema e aí escolhe um filme. É sobre vontades, é sobre emoção, é sobre desejos, é sobre dores. E quando a gente entende esse processo emocional de sentimentos, a gente consegue conversar com as pessoas no mundo online. A gente consegue conversar com as pessoas pessoalmente. Só que pessoalmente a gente consegue até que elas nos falem mais abertamente, né? No mundo digital tem uma tela na nossa frente. Então, através do comportamento delas, a gente consegue identificar o que elas sonham, o que elas desejam. E às vezes nem vocês sabem o que vocês, como que vocês estão se comportando, e quem já tem um pouquinho mais de olhar, um pouquinho mais de entendimento, já consegue entender por que daquela reação. Então, quando tu vai comprar um determinado produto, tu não vende o produto, tu não vende o serviço, tu vende o desejo daquilo ou a solução para aquilo. Quando eu compro, quando eu desejo, por exemplo, comprar uma marca, alguma coisa, eu não compro às vezes a camisa porque ela é linda, às vezes eu compro por causa da marca, por eu me sentir, enfim, porque ela é tão, tem um arquétipo tão do amante, como a Chanel, por exemplo. Eu vou dar um olhar aqui para vocês. Por que a Chanel é tão granfo, é tão fina, é tão, né, chama atenção e vende caríssimo, enfim, porque ela criou um arquétipo do amante, assim como o Facebook, as redes sociais, que o Instagram, que tu vai lá e clica e dá o ok, e ele te seduz e faz todo esse marketing acontecer. Então, às vezes tem gente que gasta todo o dinheiro numa marca dessas e tá tudo bem. A questão é olhar como que isso é vendido, como que eu apresento o meu produto, o meu serviço, como que eu faço isso acontecer. E quando a gente olha para isso, a gente une essa tecnologia com o nosso humano. E a gente já está mais, enfim, evoluído, né?
A gente não consegue ainda prever as coisas, a gente não consegue ainda visualizar. Esse livro aqui diz exatamente isso, a gente não consegue visualizar, prever as coisas ainda, mas a gente está chegando muito próximo disso, porque a gente consegue perceber através de sinais, por isso cognitivo. Então, quanto mais a gente traz, quanto mais a gente traz assuntos referentes a esse processo, mais a gente antecipa a necessidade de vocês estarem fazendo isso acontecer. O que a gente faz daí dentro desse processo para fazer essa travessia da ponte, né? A gente começa a dizer para as pessoas, por exemplo, quando tu tem lá uma promoção, o que acontece no Natal? O que acontece no Natal? Pelo menos acontecia, né? Depois com a pandemia até parou, mas ofertas somente no Natal, ou até tal dia, ou é o último, vai acabar. As pessoas chegam a ir correndo no shopping, aquela multidão, ou aquele dia D para vender, as pessoas empurram umas às outras, escassez. Isso é o gatilho da escassez. Então, quando a gente coloca uma pitada de, olha, é o último, olha, eu vou ter que trabalhar, mostrar rapidamente para ti, porque tem mais pessoas olhando, tem mais pessoas. Tu consegue trazer, através do comportamento e desses gatilhos mentais, algo que vá mexer com o comportamento das pessoas, com a emoção das pessoas. Então, não é só dizer que aquela camisa é linda, que aquele imóvel é super bacana. A gente precisa entender como que a gente fala com ele frente às suas emoções, às suas necessidades. E entender sobre isso, gente, é entender que corra, vai para a loja, pois tu tem só até amanhã para realizar essa compra, movimenta um processo interno na pessoa. As pessoas humanas têm o desejo, sim, de retribuir às outras pessoas que ajudaram elas. Todos nós humanos temos o desejo de ajudar a pessoa que nos ajudou. E, ao mesmo tempo, nós não temos o desejo de ajudar aquelas pessoas que não nos ajudaram. Isso é humano. Quando a gente olha para esses desejos, a gente entende que se eu venho aqui, entrego conteúdo para vocês, de alguma forma eu desperto lá no inconsciente que eu vou seguir a Ali, eu vou compartilhar o conteúdo dela, eu vou curtir o conteúdo dela. Hoje eu gostei, hoje tá legal. Eu vou fazendo movimentos inconscientes com relação àquele processo, porque eu estou aqui entregando conteúdo. Eu estou aqui trazendo uma forma de vocês poderem olhar para o futuro de vocês. E quando a gente entra nesse processo, a gente entra provando que muitas pessoas estão se dando bem no mercado. Vocês estão se dando bem no mercado? Vocês estão conseguindo fazer vendas? Vocês estão conseguindo conectar, engajar com os clientes de vocês? Vocês estão conseguindo apresentar alguma coisa? Vocês estão conseguindo fazer algo diferente para poder manter uma rentabilidade de vocês? Se tu não está conseguindo ainda, é porque tu não migrou, não fez essa transição de carreira. É aqui que a gente entra. Porque o que acontece? Quando a gente tem um ancoramento dentro do que eu quero, do que eu desejo, eu começo a olhar para essas emoções. E essas emoções nada mais são do que desenvolver pensamentos críticos frente à necessidade. Vamos lá, pensem aí comigo. Vocês têm um vizinho. O que esse vizinho, o que a vizinhança está precisando nesse momento? O que seria melhor para qualificar a vizinhança do meu prédio? O que seria melhor ter ali? Pensar em cima disso é desenvolver, de uma certa forma, uma startup de pesquisa com relação ao que solução entregar. É poder estar trabalhando com o teu pensamento crítico e enxergando novos caminhos para aquele processo. Então, tu entra numa nova adaptação e entende, eu não quero fazer mais o que fizeram no passado.
porque pode dar retorno o que fizeram no passado, mas trazer algo novo para essa vizinhança pode ser algo benéfico e disruptível, pode ser algo que possa estar validando de uma forma mais presente, com maior solução, né, para as pessoas, enfim, para o seu negócio, para a sua vizinhança, no caso, né? Então, entender essa questão humana e como conversar com as pessoas é poder olhar justamente todo esse processo. Gente, me sigam aí já, por favor, me sigam. Ali Hag, eu vou botar aqui, ó. Me sigam lá e pegam um e-book. Siga-me. E pega um e-book lá na minha bio. E pegue e-book. E pegue e-book. Lá na minha bio tem um e-book que vocês vão ver tudo sobre esse arquétipo que a gente falou, né? Para poder estar olhando justamente isso. Opa! Fixar. Consegui. Para a gente poder estar olhando isso. Então, quando a gente olha para isso, a gente traz uma autoridade, a gente tem conhecimento sobre o que a gente pode estar olhando. E detalhe, existem vários sinais todo dia do que está acontecendo. Todo dia tem sinais do que está acontecendo na tua vida. Todos os dias aparecem informações do que tu precisa fazer. E quanto mais tu enxergar o que está aparecendo na tua vida, mais tu vai entendendo qual é o próximo passo que tu tem que ter, o que tu tem que fazer. Então, olhem para isso, gente. Façam isso na vida de vocês. Olhem o que está acontecendo em volta. Às vezes é preciso abrir mão de algumas coisas para que outras possam se realizar. E entender que ter exclusividade naquilo que tu tem de produto, que tu tem de atendimento, na forma como tu traz o conteúdo, isso é exclusivo de cada um. E essa exclusividade é o que conecta com as pessoas. Então, algumas pessoas conectam comigo, outras não. Assim contigo e assim com todos. Por quê? Porque nós vamos ter vários estilos de pessoas que conectam com várias. Tem gente para conectar com todo mundo. Isso é o que não falta. Agora, a gente precisa sempre mostrar para as pessoas, quebrando a objeção de que eu não vou entrar para esse mundo, eu não vou, no meu caso, né? Não vou entrar para esse mundo digital, eu não vou apresentar nada, eu não tenho o que apresentar. Gente, cada vez mais está mudando o emprego, cada vez mais está mudando as profissões. O que a gente precisa é desenvolver novas habilidades. Quem aqui já está desenvolvendo novas habilidades, já está fazendo cursos, já está entrando em contato com seus clientes, já está fazendo algo para acontecer? Fala aí para mim, porque existe um método dessa travessia. Existe um método que a gente faz para acontecer. E essa travessia é dentro desses passos que a gente pode estar fazendo. Então, olhem para isso e entendam quais são esses passos que a gente pode estar dando. Algumas coisas acontecem na vida da gente e elas não acontecem por acaso. Profundidade, disse. É isso aí. Bora, profundidade do ser. Toca-lhe pau, porque esse carrinho ele vai adiante e nós, no ano que vem, no final do ano, a gente vai estar mais aqui e as pessoas vão estar vindo e a gente vai estar ensinando ainda algumas pessoas. Tem gente que nem não abre nada com relação ao mundo digital. E cada vez mais a gente tem essa tecnologia perto da gente. Então, olhem para isso, aproveitem esse momento que nós temos do lado bom, né? Do lado luz. Aproveitem esse momento que nós temos de usar a tecnologia a nosso favor, de fazer um processo de adaptação, de olhar as novas regras e entender que nós temos, né, todo um processo que nivela
a nossa capacidade humana. A nossa capacidade humana não é aprender mais a trabalhar com as máquinas, o processo produtivo na esteira de uma fábrica. Nosso processo hoje é o aprendizado cognitivo. Aprendizado cognitivo significa encontrar a emoção nas pessoas que elas precisam resolver ou que elas precisam realizar. Então, é entender emoções, é entender o comportamento humano para que a gente possa atendê-las. O processo, a nossa era, é a era cognitiva, é a era de entendimento. Cada vez mais nós vamos ter 50 a mais. Pessoas acima de 50 anos. Quem aqui é acima de 50 anos? Coloca aí, eu. Hashtag eu. Hashtag eu. Por quê? Porque essa geração está entrando com tudo. Ela já vem madura de um processo, porque nós passamos por uma transição de esforço. A nova geração vai ser outro tipo de esforço, né? Então a gente sabe como é que é o modelo passado e a gente sabe como que é essa transição. Então quando a gente entra dentro dos processos, olha aí a galera chegando, ó, é isso aí, show de bola, parabéns. A minha mãe tem 80 anos e a minha mãe vende Natura, vende Mary Kay no WhatsApp para o grupo da igreja, para o grupo não sei da onde, lá enfim, da cidade dela, para os grupos de amigas, do bordado, e ela faz os dinheirinhos dela lá. Aposentada, né? Professora aposentada, encontrou uma forma e ela mexe no WhatsApp. Ela divulga, ela manda áudio, ela manda vídeo, ela faz fotos. 80 anos. Olha que lindo isso, gente. E eu sou filha dela, né? Então, olhar para essa tendência, olhar para esse prazer de exploração é despertar esse arquétipo do explorador. É despertar esse processo que está dentro de nós, que está vivo, e é encarar toda essa liberdade. Então, a tendência é que nós vamos até 90 anos vivendo ou mais, vivendo lucidamente, fisicamente. Nós vamos viver talvez até 100 anos, cento e poucos anos, porque a gente vai cada vez mais ter longevidade, cada vez mais a gente vai ter esse processo de saúde junto com a gente, né? Isso é o lado bom da tecnologia. E quando a gente entra nesse processo, a gente justamente acho que eu estou no caminho correto, amo o que eu faço, busco entregar um pouco de recordação daquela sensação de infância. Perfeito, colchas de retalho, perfeito. É isso aí, tu tá entregando emoção, tu tá entregando amor nessa colcha de retalhos. Cada pedacinho dessa colcha tem uma história. E é isso que as pessoas estão sendo movidas hoje. Por isso, storytelling, para quem já ouviu, né? Contar histórias, gatilhos mentais, para poder estar entrando, engajando com os teus clientes. Então, para se ter uma boa travessia, dentro desses 5 minutos, 7 minutos que nós temos restantes aí, dentro da nossa travessia, nosso processo de atravessar essa ponte, essa travessia, na nossa transição de carreira, é entender as regras do jogo, com aquela afinidade de entender as emoções das pessoas, de entender o que elas sentem, de ter empatia com relação àquilo. Quando as pessoas não querem adaptar, não querem entrar, elas não se alinham ao sistema. Então, vende um sistema, mas o processo está no antigo. Então, não entrou ainda no sistema, não se adaptou, não alinhou aquele sistema, né? Então, tem que olhar para isso para poder estar enxergando algo diferente, porque deve existir uma possibilidade de fazer algo diferente. No amor, nada tá dando certo. Leandro Freitas de Souza, 82, espiritual, atrapalhando da minha corrente.
Enfim, seja bem-vindo, Leandro. Amor, amor, olha, eu vou te dizer uma coisa, existem novas formas também de amar, né? Tantas outras várias formas de amar, e a gente pode também estar conectando com as pessoas de forma diferente, né? Por que que tem que ser só aquela forma de amar? A gente pode suprir um amor olhando para a gente mesmo, né? Olhando para aquilo que a gente gosta, olhando para os nossos valores e lutando por eles, por aquilo que a gente quer. Claro que um dormir de conchinha é bom, né? Quem não gosta, mas também desperta o olhar, a tua lente de uma outra forma, ressignifica o não estar dando certo. Olha para esse não estar dando certo de uma forma diferente. Como que a gente pode olhar com ainda não chegou a minha hora, eu não tenho ainda a certeza do que eu quero realmente. Por que que não está dando certo? Por que que vem esta informação para nossa mente? Não está dando certo. Porque o nosso processo mental, ele trabalha exatamente assim. Primeiro ele te diz o não. E aí, depois que tu entende um pouco mais, que tu começa, não, peraí, né, mas dá certo, daí tu começa a olhar, então tira, dá um outro olhar. Vamos ver o que que a Maísa colocou aqui, ó. Quero saber sobre o meu comércio, minha data de nascimento, 5/4, obrigada. Mas eu não sou numeróloga, né? Eu não sou. A gente está falando aqui de transição de carreira. A gente está falando aqui de como que tu pode estar migrando para o digital com a espiritualidade na tua carreira, trazendo todo o teu conhecimento e olhando com amor para as pessoas. Esse é o nosso papo aqui hoje. Eu quero já agradecer para vocês. Me sigam aí já, Ali Ragiolo. Pegam o seu e-book lá, vocês vão ter um grande material que é importante para vocês. Eu vou estar trocando também de e-book, vou estar colocando um e-book novo lá com novas informações. E obrigada pela presença, né? Sempre a gente vai estar aqui. Sexta-feira sempre a gente tem novamente mais uma aula que a gente vai falar sobre. Entenda quais são as ferramentas para a travessia. Hoje a gente falou do entender as regras do jogo. Na próxima aula, a gente vai pegar aqui algumas ferramentas que vocês podem estar, com certeza, migrando para o digital. Beijo, gente! Super beijo! Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo e uma ótima semana. Beijão, beijo, Kátia! Beijão, beijão, tchau! Obrigada, gente!